e alunas do canal Educação, todos sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso técnico em administração. Bom dia, meus queridos! Espero que seja uma semana bem produtiva para todos vocês, tá? Iniciando mais uma semana letiva nesse dia 17 de outubro de 2022. Pessoal aí que está online dentro das escolas, sejam muito bem-vindos, especialmente um bom dia especial para a turma de Assunção do Piauí e para a turma de São João da Canabrava, certo? Que estão online agora, participando no nosso IPTV, e quando eu digo participando é porque você que está acompanhando essa aula vivo pode participar do nosso chat interativo. Estou aqui acompanhando o chat de vocês, comenta, participa, certo? E, claro, se você não está dentro da escola, mas quer continuar acompanhando essa aula, participando, já sabe, você pode participar pelo nosso chat, pelo YouTube, tá bom? Então, no YouTube também está sendo transmitida essa aula ao vivo, você pode comentar. Queridos, atenção, essa aula é nossa disciplina chamada Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2. Então, a gente mescla diversos assuntos aqui para ajudar vocês a elaboração do projeto final, quando vai acontecer lá no final do módulo, né? Vocês já estão no projeto interdisciplinar 2, né? Então, o primeiro vocês já passaram por esse processo, vocês tiveram vários conteúdos bem diferentes uns dos outros, e esses conteúdos, como é interdisciplinar, o objetivo é que ele traga para você essa perspectiva de conteúdo, de habilidades, para que você possa construir o seu trabalho de forma mais... ter base para você construir o seu trabalho, né? Estruturar o seu trabalho. Nas últimas aulas, a gente falou muito sobre a ideia da criatividade, a gente falou muito sobre a ideia, né, da inovação, né, como ser criativo, ideias diferentes. Passamos um pouquinho para a questão social, né? Só que ainda assim, mesmo falando da sociedade, a gente estava falando também sobre criatividade. Na última aula mesmo a gente falou sobre tecnologia social, né? Então, como é que a gente pode inovar, trazer um benefício para a nossa comunidade, né? Só que na aula de hoje a gente vai sair um pouquinho desse eixo de criatividade, né? Embora não saia tanto assim, e a gente vai entender um pouquinho sobre a ideia ligada aos poderes, né? Os poderes que a gente tem no nosso país, né? Então, como o nosso país ele é organizado politicamente, certo? Conforme a nossa Constituição. Então, vai ser uma aula bem baseada, né? Bem basada dentro da nossa Constituição, certo? Para vocês entenderem como é que formam a ideia de políticas públicas, né? Como essas políticas públicas, elas podem, de fato, melhorar o nosso dia a dia. Beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje, olha só, é gestão da comunidade, certo? Poderes executivos, legislativos e judiciário, certo? E a partir dentro desses poderes, né, vocês poderão trabalhar em algum momento nesses poderes também, como técnicos em administração, futuramente. Vocês poderão também buscar, né, aí as ideias ligadas à criatividade, né, como inovar, como criar dentro dessa postura. Beleza? Bom dia, Meiriane. Bom dia, Maria Cauane. Certo? Meiriane, estamos conseguindo ouvir quase nada. Tem como aumentar? Nosso volume está no máximo. Meiriane, aqui está no máximo. Beleza? Então, aqui no nosso canal Educação está no máximo. Tentar melhorar aí a caixa de som na própria escola, ou então entrar em contato com o suporte para poder tentar solucionar esse possível problema, porque às vezes pode ser um problema estrutural. Beleza? Pois bora lá, São João da Canabrava também está argumentando isso, mas vamos ver aqui como é que a gente pode melhorar esse áudio. Gente, objetivos da nossa aula de hoje, ó, demonstrar um pouquinho da divisão de poderes no Brasil, certo? Diferenciar funções diretas e indiretas de cada um desses poderes. É claro que a gente precisa entender toda a estruturação geral do Brasil conforme a nossa Constituição, tá bom? Então, vamos nós.
Primeira coisa que eu preciso conversar com vocês é um pouquinho ligado ao princípio de direito. Eu sei que vocês já passaram por algumas disciplinas ligadas a... Bora lá, gente, ó. Princípios de direito. Para que a gente possa entender um pouquinho da divisão de poderes, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o sistema jurídico brasileiro, ou pelo menos uma nuance geral. Eu sei que vocês já passaram por algumas disciplinas no módulo 1 ligadas à perspectiva legal, mas aí eu resgato com vocês essas ideias só para dar aquela atualizada, aquele refresh, tá? Para dar aquele frescor na mente de vocês, certo? Para ser fresquinho a informação, tá? Então vamos nós, ó. Em sentido objetivo, direito, tá, tem sido tradicionalmente defendido como um conjunto de normas vinculantes que se fazem valer, recorrendo-se em última instância à coação, tá? O ordenamento jurídico não está formado apenas por regras de condutas vinculantes e eventualmente impostas mediante a coerção. Os princípios concorrem de maneira fundamental à formação desse ordenamento. Então, os princípios funcionam como linhas que conectam pontos que permitam que se forme um sistema judiciário dotado de coerência, completude e independência, não redundância. O que eu quero dizer com tudo isso aí, galera? Quando a gente pensa em direito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as leis, né? E, de fato, faz parte, tá, da nossa conexão, entender, da compreensão do que seria o direito. Tá? Mas o direito ele não é só, porventura, a própria lei, né? Porque se fosse só a lei pela lei, a gente não teria uma profissão, né, ligadas aos operadores do direito. Quem são os operadores do direito? São os advogados, são os mediadores, os defensores públicos, promotores, juízes, né? Todas essas pessoas, né, que são formadas em direito, tá? Elas exercem, executam atividades ligadas à compreensão do que a legislação diz. Tá? Não é uma aula focada em lei, tá? Mas a gente precisa passar um pouquinho por alguma delas, tá bom? E aí, dentro dessas possíveis leis, a gente tem interpretações, né? Então, como é que a gente pode interpretar uma lei, né? Quem tem essa competência, né, para interpretar a lei? Né? Quem vai ter a melhor competência, claro, são os operadores do direito, né? O juiz, quando ele lança, quando ele não, né? Mas quando a gente tem um entendimento uno, tá? Dos diversos juízes, né? Então, normalmente, eles até lançam súmulas, tá? A gente vai ter doutrinas, né? Que são grandes autores, tá? Da legislação para compreender o que é essa normativa, né? Essa norma de conduta, tá? Que não é só a moral, tá? Ela é uma norma de boa conduta e bom convívio entre a sociedade. As leis, elas existem por diversos motivos, tá? Mas o principal motivo seria esse bom convívio social dentro de um grupo, tá? E esse nosso grupo é o nosso grupo Brasil, ou o nosso grupo Piauí, ou o nosso grupo município, como a gente vai acompanhar aqui. Tá? Permeiam dentro desse direito mais do que a lei estrita, tá? Porque a gente não faz apenas uma lei, a gente não segue a lei à risca, até segue a lei à risca, mas a gente vai além da lei à risca, a gente vai dar interpretação, como eu acabei de dizer para vocês. E aí, partindo desse ponto, a gente tem a compreensão do que a gente conhece como princípios do direito. Tá? E aí a gente vai entender alguns desses princípios. Hoje não é uma aula focada em todos os princípios, mas é interessante que a gente leia esses princípios, entenda pelo menos os 4 primeiros, a gente saia daqui com a cabeça sobre quem são eles, né? Porque é nesses 4 princípios que a gente vai encontrar essas tais divisões de poderes aqui dentro do Brasil. Segundo Mello 2011, o que norteia um sistema é o alicerce dele que dá à luz a diferentes normas, que serve de critério para a sua exata compreensão e inteligência e lhe dá sentido harmônico, tá?
Assim, nos princípios, temos a base para o ordenamento jurídico, para a aplicação das normas, podendo citar alguns princípios legais do direito, como o princípio da igualdade, da isonomia das partes, da ampla defesa e da legalidade. Então, vamos nós. O princípio do direito, ele me dá um norteamento de como as normas surgirão, tá? Porque é óbvio que as leis não surgiram à toa, tá? Elas surgem aos poucos conforme a necessidade, conforme a nossa sociedade muda e conforme as necessidades da nossa sociedade também mudam. Por exemplo, surgiu um novo tipo de trabalho, certo? Então, nessa hora que surge um novo tipo de trabalho, a gente precisa entender, por exemplo, como é que a normativa, tá? Como é que a legislação vai atuar sobre aquela conduta, tá? Então, por exemplo, nem sempre teve lei trabalhista, tá? Nem sempre teve lei trabalhista. Quando foi que ela surgiu, professor? A partir do momento em que a gente precisou cuidar dessa relação existente entre o empregador e o empregado, para que nenhum dos dois saiam prejudicados, né? A gente nem vai defender tanto o empregador, nem quanto o empregado, certo? Então, a gente precisa ter esse parâmetro de igualdade, tá? No caso, tá, galera, a gente entende que, se você falar lá, ler a lei trabalhista, tá, o empregador, né, seria a pessoa que detém lá algum determinado tipo de poder, vai ter um contrato firmado entre o empregador e o empregado, né? É claro, né, que você pensar que é o empregador é o que paga, o empregador é o que manda, né, a gente vai entender ali um certo parâmetro de poder, né? Alguém vai ter algum poder ali dentro dessa relação. A normativa, ela surge justamente nesse ponto, para poder equiparar, tá, essa possível diferença entre esses poderes. Tá? E aí, claro, vai ter aquelas leituras, né, de que a lei trabalhista ela só defende o trabalhador, mas não é exatamente assim que vai funcionar. Tá? A lei ela vai ter esse parâmetro de igualdade, tá? O princípio da igualdade, como qualquer outra lei, quando ela vai surgir, ela precisa suprir esse princípio básico, tá? Então, o que acontece ali é que quando um contrato ele é firmado entre empregador e empregado, a gente equipara esses poderes para que eles possam, de fato, conseguir corroborar e trabalhar. E é claro, galera, os trabalhos mudam, né? A gente está passando 2022, né? A gente está passando por revoluções industriais agora de novo, tá? Então, surgindo novos empregos, novas formas de trabalho, novos vínculos de trabalho, e a gente tem que pensar novamente em reformulações, por exemplo, dessa normativa. E a gente passa por reformas trabalhistas com uma certa... não é, nem vou dizer que é com uma certa frequência, mas é uma certa discussão, tá, social sobre ela, tá? Isonomia entre as partes é um outro princípio comum, tá, que vai dar igualdade justamente entre esses poderes, que a gente vai entender um pouquinho. Ampla defesa, que é a ideia de você poder se defender, tá? Então, cabe também um resgate às aulas de história ali, por exemplo, lá na aula do professor Flávio, a professora Kelly vai conversar com vocês nas aulas de história, aqui do canal Educação, por exemplo, e eles vão resgatar, por exemplo, lá no período da Roma Antiga, como era essa organização social, tá, que existia, tá? Então, a gente não tinha, por exemplo, essa ideia que a gente vai ver, por exemplo, acho que na aula de hoje eu não vou passar pelo artigo 5º da nossa Constituição. No artigo 5º, a nossa Constituição vai dizer o seguinte, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, não é isso? E lá no passado, né, Roma Antiga ou antes disso, a gente não tinha esse princípio, né, que é considerado hoje um direito humano, que você vai ver em praticamente todas as legislações mundiais, quase todas as constituições, tá? Se alguém acusasse aquela pessoa, eu poderia mande ele cortar-lhe a cabeça, né? Como diria alguns contos infantis aí, por exemplo, que retratam alguns períodos medievais, tá? Então, sim, isso era comum, tá? Então, depois que a pessoa era acusada, era culpada, ela era considerada culpada, poderia haver um certo determinado julgamento. E essa ampla defesa, ela garante que todos precisam se defender até que se prove de fato o contrário, tá? E a legalidade, que talvez seja um princípio que mais permeia todos nós, tá? De que a gente tem uma lei
e que a gente deve seguir essa norma de conduta, tá? E a gente é livre, tá, galera? A gente é livre para executar e fazer todas as nossas atividades, até que a lei nos dê limites, tá? Então, por isso que a gente está o tempo todo criando novas normas, tá? Então, se surge uma nova, vou nem dizer uma nova profissão, porque sim, surgem novas profissões, mas se surge uma nova função dentro de uma própria profissão, por exemplo, um tratamento dermatológico, né? Um tratamento estético, hoje está muito na moda essa palavra estética, né? Fazer harmonização facial, cirurgia plástica, né? E você vai ver, galera, que tem diversos profissionais atuando dentro desses parâmetros. Você vai ver médico, você vai ver cirurgião dentista, você vai ver fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, né? E até esteticistas, né? Pessoas com graduação ou curso técnico ligado a isso. Cada um tem o quê? Um limite, até onde pode atuar, certo? Cada um deles tem um limite. Por exemplo, cirurgia plástica propriamente é só o médico, né? Com especialidade para aquilo ali que vai poder fazer, tá? O cirurgião dentista tem uma atividade que ele pode fazer, o enfermeiro tem outra, o biomédico tem outra, mas o cidadão comum, tá? Como eu ou como você, certo? O áudio aqui está saindo no máximo. A gente fez alguns testes, viu, Marcos e Ricardo? E está saindo no máximo. Daqui a gente já fez alguns testes no YouTube. Então, daqui está saindo no máximo. E a gente até testou o YouTube e está saindo no máximo. Então, provavelmente pode ser talvez a caixa de som de vocês. Vocês podem tentar verificar isso também. Trocar de aparelho, testar em outro aparelho. Pode fazer esse teste também comigo, Marcos Ricardo, Meriane, Maria Cauane, que estão comentando sobre o áudio estar muito baixo, tá? Mas daqui está no topo, está no limite, beleza? Voltando nessa ideia, tá? Que eu estava falando, por exemplo, da estética, quando ela surge, tá? Diversos profissionais vão atuar, né? O que vai garantir, por exemplo, a segurança tua, Marcos, a tua, Meriane, que não somos entendedores de fato do conteúdo, da ideia de fato, do que é um profissional da estética, né? O que eu posso fazer, qual profissional pode fazer, se não for uma legislação para poder limitar, para determinar que não, esse aqui é o limite que só o médico pode fazer, isso aqui um profissional da biomedicina pode fazer, isso aqui o profissional da odontologia, né, o cirurgião dentista, pode fazer, né? Então a gente vai ter essas legalidades, tá, para determinar o que um profissional pode ou não pode fazer. Tá? E aí fica a dica, tá? Então fiquem ligados, porque às vezes a gente não entende muito bem esse aspecto, né? O cidadão, de um modo geral, ele não vai entender que vai existir uma legislação que vai regir sobre uma profissão, tá? E aí essa legislação é que vai determinar o bom funcionamento ou não. E é isso que vai garantir para a gente segurança. Tá? Por que só o médico pode fazer determinada ação? Por segurança, porque é que ele tem competência, e aí sim, resgate o conceito de competência, né? O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, ele se aprofundou, ele estudou para aquilo dali, ele tem técnica ele estudou, ele tem conhecimento, ele tem técnica, ele tem habilidade, ele sabe fazer, e ele tem a atitude típica para poder fazer, né? A legalidade, lhe dando a competência, né? Firmando-lhe a competência para executar a sua atividade, tá? Então, se não existe legislação para aquela função, para aquela profissão, em geral, a gente é livre para exercer todas as atividades. Se existe uma legislação, a gente não é que é proibido, mas a gente precisa seguir as regras para executar aquela profissão. Se eu quero ser médico, eu tenho que seguir a carreira, eu tenho que ter um conselho, eu tenho que ter um registro no Conselho de Medicina, né? Aí, claro, o Conselho de Medicina vai me impor diversas regras, né? Fazer um curso superior, fazer uma especialização e assim por diante, para me manter dentro daquele conselho, tá? Bom, mas sobre leis, né? A gente sabe que a nossa maior lei que a gente tem no Brasil é a lei da Constituição Federal, é a maior lei de todas, tá? Nenhuma outra lei do Brasil pode falar algo que está contrário do que está na legislação na Constituição brasileira. Nenhuma outra lei pode dizer algo que está ao contrário, né? Bater de frente com a Constituição Federal, tá?
A nossa lei brasileira, a nossa Constituição é uma lei, tá? A gente chama de lei, né? A gente chama de Carta Magna, tá? Ela é a maior lei e é a nossa atual Constituição, ela foi publicada em 1988. Vale a pena vocês lerem um pouco sobre a mudança das diversas constituições. Dependendo da série que você está, você vai acompanhar isso lá nas aulas de história, tá? Então, tem aula de história lá para acompanhar as mudanças das diversas constituições que vocês tiveram. E aí, entender quais foram esses processos de mudança, por que aconteceram essas mudanças, tantas mudanças na nossa Constituição. Tá? É claro que de 1988 para cá, algumas emendas aconteceram, né? Ou seja, o que é uma emenda? É quando a gente acrescenta alguma informação importante, tá? Ou quando a gente tira alguma outra informação também, talvez que pela mudança social existente. Tá? Existem coisas na nossa Constituição que são consideradas cláusulas pétreas, ou seja, essas mudanças não podem acontecer, tá? A não ser que se crie, de fato, uma nova Constituição, tá? Mas, especialmente sobre a educação, tá aí, ó. A educação é um direito previsto na Constituição Federal, né? Como é uma lei, a gente vai ter essa Constituição demarcada por artigos, tá? Então, temos aqui, ó, artigo 205, tá? Nessa mesma norma, ou nesse mesmo dispositivo legal, tá? É uma forma corriqueira dos operadores do direito falar, tá? Prevê que o ensino será ministrado de acordo com alguns princípios, tá? E aí dentro aí dos princípios da educação vai estar no segundo artigo, que é o artigo 206, tá? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º, igualdade de condições para acesso e permanência da escola. Inciso 2º, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte, o saber. Galera, quando a gente enxerga esses pontos aqui, ó, aí a gente vai entender, por exemplo, algumas aulas que a gente já trabalhou lá naquela outra disciplina, Educação Tecnológica e Midiática, né? Então, a gente já conversou com vocês que, por exemplo, direito humano, por exemplo, acesso à internet, né? Então, medidas públicas, tá? Como, por exemplo, acesso à internet, em todo o Brasil, por exemplo, tá? São ações, tá, públicas que vão acontecer dentro de um dos diversos poderes que a gente tem aqui, como a gente vai já entender a divisão dos poderes, mas elas não acontecem ao acaso, tá? Elas estão aqui associadas, ó, igualdade de condições, tá? Então, por exemplo, esse acesso, tá, a internets livres que a gente vai ter, por exemplo, em praças, elas estão, né, de certa forma, implicitamente previstas aqui dentro dessa Constituição, tá? No qual me garante esse livre acesso, eu não preciso aí pagar por esse tipo de servidor. É claro que a gente paga também, né, para que a gente possa ter esse acesso dentro da nossa casa, por exemplo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar também, esse livre acesso às informações também. Assim como a gente tem, né, educação de qualidade, com professores concursados, né, com qualidade, com estruturação. É tudo maravilhoso? Na prática, a gente sabe que não é tão lindo assim. Mas essas coisas acontecem e elas devem acontecer por previsão legal, certo? Os princípios constitucionais são aqueles que guardam valores fundamentais de ordem jurídica, tá? Nos princípios constitucionais, condensam-se bens e valores considerados fundamentais, considerados fundamentos de validade de todo o sistema jurídico. Serve o princípio como limite de atuação do jurista, o mesmo passo que funciona como vetor de interpretação. O princípio que tem a função de limitar a vontade subjetiva do aplicador. Os princípios constitucionais estão previstos nos artigos 1º a 4º da nossa Constituição Federal. E aí a gente vai passar por eles ao longo da nossa aula, tá? E a gente vai entender que nesses artigos a gente vai entender direitinho onde é que entra essa tal divisão dos poderes. Então, ó, galera, como qualquer lei, tá bom?
A Constituição Federal, ela tem uma estrutura normativa, tá? Então, a gente vai ver essa estrutura normativa em partes, tá? Então, a gente estuda a lei, você vai ver que vai ter artigos, tá? Esses artigos são o que a gente chama de dispositivos legais, tá? O somatório de todos os artigos, a gente chama normalmente de diploma legal, tá? Então, a lei inteira é o diploma, né? A Constituição, por exemplo, é um desses. Então, cada um desses dispositivos, a gente vai ter uma explicação sobre do que trata esse dispositivo, tá? Aí a gente tem uma estrutura que a gente chama de cabeça. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Então, essa estruturazinha aqui, ó, a gente chama de cabeça ou caput, tá? É, a, é o lugar onde me passa a ideia do que esse dispositivo legal vai me trabalhar, certo? Os incisos, os parágrafos, ó, isso aqui, ó, são incisos, tá? De 1 a 5, tá? São incisos, tá? Podemos ter alíneas e parágrafos. Aqui a gente tem só o parágrafo único, tá? Então, além disso, tem as alíneas. As alíneas são aquelas letrinhas A, B, C, certo? Então, isso aí são alíneas. Nesse caso, nesse dispositivo, a gente não vai ter as alíneas. Então, normalmente, a gente tem nessa ordem. Inciso, parágrafo e alínea, tá? Para que serve cada um deles, professor? Eles servem, tá? Linhas, parágrafos e incisos, parágrafos e alíneas, elas servem para complementar, explicitar, exemplificar o que o caput não é o suficiente para trazer explicação para a gente. Vamos lá, tá? Artigo 1º da Constituição Federal, tá? Galera, vocês podem acessar a Constituição Federal onde? Normalmente, toda biblioteca vai ter, tá? A Constituição impressa, tá? Provavelmente na escola de vocês também vai ter a Constituição Federal impressa. Mas vocês conseguem encontrar fácil quando você só bota só isso aqui, ó, CF no Google, tá? É para ser o primeiro resultado que aparece, a Constituição Federal. E, mais uma vez, qual é a nossa Constituição atual? A Constituição de 1988. 1988. Tá? A não ser que seja uma pesquisa escolar, uma pesquisa acadêmica, né, que é da universidade, você não precisa consultar as demais constituições para saber se houve mudança, se não houve, né? A não ser que seja um interesse teu, tá? De pesquisar, né? Uma pesquisa, um trabalho escolar, por exemplo, o teu próprio interesse, você pode encontrar as demais constituições. Você volta lá, resgata, para poder encontrar elas. Mas a atual é a que importa, é a que está em vigor, tá? Então, uma lei, tá? Ela pode estar em vigor quando ela tem força, tá? Para exercer função naquela sociedade, tá? Quando a gente lança uma nova lei, a gente acaba mesmo tirando, tá? O poder das leis anteriores que tratam sobre o mesmo tema, tá? Então, quando a gente diz que uma lei está em vigor, é porque ela tem força, né, para poder exercer seus papéis, tá? Seu poder sobre a população, a comunidade que a cerca, tá? Então, vamos ver aqui o artigo 1º, tá? O que está dizendo no caput, na cabeça. Diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático, de direito, e tem os seguintes fundamentos. Galera, essa primeira palavra, nessa primeira cabeça aqui, pode ter dito um pouco nada, mas disse muito, tá? Cada uma dessas palavras diz muita coisa e a gente vai tentar trabalhar com vocês um pouquinho dessas palavras para que vocês entendam. Eu sei que vocês trabalham isso também nas aulas de filosofia, de sociologia e de história, tá? Mas é interessante que vocês, já que a gente abriu esse campo para falar sobre isso, que a gente também fale também um pouco sobre isso. Faz parte do nosso papel como cidadão, tá? Então, todos nós, vocês também, como cidadãos, como futuros profissionais do mercado de trabalho, entendam um pouquinho como é que funciona a nossa normativa. Isso é para todos. Tá? Primeira coisa, olha só, cada palavrinha que eu vou circular. República é uma palavra, federativa é outra palavra, democrática, 3 palavrinhas aqui muito chaves, certo?
Nosso estado, nosso Brasil, ele é uma república. Nosso estado, ele é uma federação. Nosso estado, ele é democrático, tá? Cada uma dessas palavras são funções diferentes, a gente vai entender que tem um pouquinho de sistema de governo, forma de estado, certo? Cada um desses termos, tá? Eles representam um pouquinho sobre quem é o Brasil referente a outros países, porque nem todos os países são república, nem todos os países são federação, nem todos os países são democráticos. É um fato. Tá? E aí, como é que a gente vai entender um pouco esse nosso país e vai entender que o nosso país ele é diferente de tantos outros, tá? O nosso Brasil, ó, já está dizendo bem ali, ó, pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Tá? O nosso estado, já vou chamar a atenção para vocês sobre essa ideia da federação. A federação é isso, é a união de diversas entidades. Essas entidades são os nossos estados, municípios e Distrito Federal. Tá? Então, essa palavra surge para a gente, emerge para a gente também. Tá? Quando a gente escuta essa palavra união, está falando do Brasil. Tá? A união, o Brasil inteiro. Então, eu estou representando todos os estados, todos os municípios e o Distrito Federal. Beleza? Então, a gente tem esse lado federal, né? A federação. Isso é a federação. Tá bom? E o nosso estado, olhado por todos os outros países, eles têm alguns fundamentos. O primeiro fundamento, talvez mais importante diante de outros países, é a soberania. Tá? Então, nós temos autonomia, por exemplo, para exercer ou criar as nossas próprias leis. Tá? É claro, professor, que vai existir acordos internacionais, né? Por quê? Porque a gente está no mesmo planeta, né? Então, por mais que eu exerça a minha função estatal, né, de criar minhas leis, de julgar os meus povos, de executar essas leis, tá? A gente vai ter uma função, né, uma relação direta com outros países. Chama a atenção para vocês, a gente já conversou com vocês sobre questões ambientais lá no módulo 1. Tá? Então, por exemplo, esse ano a gente está fazendo 50 anos da Conferência de Estocolmo, 30 anos da Rio 92. Tá? Foram conferências ambientais muito importantes, tá? Então, você que está se preparando aí, por exemplo, para o Enem, pode ser um conteúdo que vai ser trabalhado em qualquer uma das ciências, tá? Você pode encontrar talvez uma questão em ciência humana ou ciência da natureza sobre esse tema. Tá? E esses acordos internacionais, tá? Como por exemplo no ECO 92, né, que foi reestruturada a ECO 92 para Rio mais 10 e a Rio mais 20, né? Essa semana era para a gente ter a Rio mais 30, né, inclusive, mas foi cancelada por conta das eleições, né, porque estava bem no período das eleições. Mas a gente, dentro dessas reuniões, foi estruturada, por exemplo, a Agenda 2030, no qual a gente criou lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável são acordos internacionais, tá? E a partir desses acordos é que criam legislações ambientais típicas. A soberania, ela fala sobre isso, sobre que eu exerço sobre o nosso próprio Estado é soberano, não é menor do que ninguém, também não é maior que ninguém. Certo? Mas a gente rege sobre a gente mesmo, beleza? Mas é claro que a gente vai ter esses acordos internacionais que nos postulam, né? Que a gente fala, não, beleza, vamos assinar esse acordo aqui, então a gente abre mão de um ponto, abre mão de outro, em detrimento de algo muito maior, né? A cidadania, dignidade da pessoa humana, tá? Então tá aqui no princípio da Constituição Federal, direitos humanos para todos. Tá? E é para todo mesmo, é esse direito que te torna livre, livre para escolher uma profissão, livre para estudar, livre para, enfim, certo? Para trabalhar, para abrir uma empresa, por exemplo, tá? 4, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá? Então, sim, ó, tá aqui, ó, a gente pode criar, a gente pode, né, tá dentro desse aspecto. E o pluralismo político, né? Por isso que a gente tem tanto partido político. Às vezes vocês ficam perguntando, né, por que tem tanto partido político? Tá aqui, tá na Constituição, a gente tem alternativas, tá? E não ficar olhando só 2 candidatos, né? Tem vários candidatos aí exercendo, tá? De suma, é isso que acontece. Vamos ver, dentro dessa primeira
nesse primeiro artigo, onde é que a gente surge cada uma dessas palavras, ó, princípio democrático, princípio republicano e princípio federativo, tá? Que eu falei para vocês, ó, tá? Isso tudo tá aqui, ó. Tá no caput. República, federação e democrático. O princípio democrático está ligado à ideia da soberania popular, tá? Em que o poder político pertence ao povo e que exerce por meio de representantes diretos. A gente escolhe os nossos representantes através de quê? Do nosso voto. Tá? E a gente tem voto direto e indireto, tá? Como a gente vai acompanhar ali durante um pouquinho do nosso processo. Por exemplo, lá no Poder Executivo, a gente escolhe nosso representante, nosso maior representante, o prefeito, o governador, o presidente. Tá? E o maior representante de outros poderes, como, por exemplo, o Poder Legislativo, a gente não escolhe exatamente o maior, mas a gente escolhe os representantes. A gente escolhe o vereador, a gente escolhe o deputado, a gente escolhe o senador. Né? Aí só que entre eles votam, tá, para escolher quem é os chefes, né? O chefe de cada uma dessas casas. O segundo princípio que a gente tem é o princípio republicano, que diz respeito à forma de governo escolhida no caráter brasileiro, tá? Caracterizado pela temporariedade do mandato, eletividade, responsabilidade de chefe de Estado e de governo, tá? Eu vou já explicar para vocês o que é forma de governo, mas já posso antecipar. É a forma como a gente enxerga o nosso próprio Estado, né, nosso próprio país, tá? Olha só, a primeira coisa mais clara para a gente, a temporariedade do mandato. Tem lugar que não é assim, professor? Tem, por exemplo, uma monarquia, tá? Então, na monarquia, a gente sabe quem é que está lá, quem é o rei, né? E esse ano a gente está passando por uma situação muito interessante lá na Inglaterra, né? Na Inglaterra não, né? No Reino Unido, tá? E o Reino Unido conta com o quê? Uns 5 ou 6 países, agora esqueci agora a quantidade, tá? Mas esse Reino Unido, tá? Ele tinha uma rainha, né? Que ficou aí no poder por 70 anos, eu acho, quase isso, não tenho certeza, tá? Muitos anos aí, tá? E ela foi 70 anos, acho que foi de 52 para agora, para 22. E ela, né, a rainha Elizabeth, enquanto ela estava viva, ela era o trono, certo? Ela era a chefe de Estado, tá? Então ela era a maior representante daquela nação, tá bom? Ela não era o chefe de governo, tá? E aí o que acontece? Ela só saiu do poder quando ela veio a morrer. E agora é que o príncipe Charles entrou, né? Não é mais príncipe, agora é o atual rei Charles, assumiu o trono, tá? Então a gente mostra como cada país ele é diferente, tá? Segundo princípio, terceiro princípio, princípio federativo, refere-se à forma do Estado adotado pelo Brasil, caracterizada pela ordem soberana e diversas ordens políticas autônomas. O que quer dizer com isso, professor? Porque o Estado é muito grande, então tem várias unidades e essas unidades elas se coligaram, elas se uniram, tá? Agora a gente tem formas diferentes, vai ter países que não são tão grandes como o Brasil e não tem por que a gente ter essa ideia da união de quê? De unidades políticas autônomas, todo mundo é uma coisa só. França, Dinamarca, por exemplo, é uma coisa só ali dentro, tá? Você chega lá, não existe esses negócios de estados, tá? Então vocês vão ver inclusive outros termos diferentes para exercer esse possível papel. Tá? Existe também um outro termo parecido com a federação, que é a confederação, tá? Que aí a gente vai ver que essas ordens políticas autônomas, elas são mais fortes, tá? No caso do Brasil, como elas são uma federação, a gente fala de uma união indissolúvel, tá? União indissolúvel. O que eu quero dizer com isso? Não dá para o estado do Piauí, por exemplo, falar e dizer assim, cansei do Brasil, vamos separar o Piauí do resto do Brasil. Dá para a gente fazer isso? Não dá, porque está na Constituição. Isso aqui é uma cláusula pétrea, tá? É uma das pontas que a gente não pode modificar, porque ele é um princípio da Constituição. Tá? Tem um estado brasileiro aí que tem fama, né, por falar isso, né, que vai se separar do resto do Brasil. Pode? Tá na Constituição. A não ser que a gente crie uma Constituição nova para poder separar, não pode separar por conta da cláusula pétrea da nossa Constituição.
tá bom? E existem estados no mundo, tá? Não outros países que não são federações, são chamadas confederações. Aí sim, essa autonomia chega a esse ponto, a ponto de falar não. De acordo com a nossa sociedade, a gente não está conseguindo mais vincular essa relação econômica, essa relação social, de saúde, enfim, e pode firmar justamente essa solubilidade, essa quebra, né, de união entre essas possíveis unidades ou ordens políticas, tá? Bom, em outras palavras, tá, a gente fala de tudo esses princípios como sistema de governo, regime de governo, forma de governo e forma de Estado. Aí eu trouxe esse material aqui só para vocês acompanharem as diferenças, tá? Por exemplo, o sistema de governo, que eu não falei agora, mas está aqui, ó, é a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. No próximo tempo a gente vai explicar para vocês o que é o poder legislativo e o que é o poder executivo, tá? Mas vamos nós, ó. O poder executivo executa a normativa e o poder legislativo produz essa normativa, essa lei, tá? Mas a gente pode ter dois tipos, ó, o presidencialismo e o parlamentarismo, tá? O presidencialismo é enxergado que é independência entre poderes, tá? Isso aqui é um princípio que vem lá da filosofia, tá, de Montesquieu, que vai falar justamente sobre a diferença, divisão desses poderes, tá? No caso do Brasil, a gente tem 3 poderes, tá? Então, a independência entre poderes executivo, legislativo e ainda digo o judiciário. Cada país tem poderes diferentes, alguns podem ter um pouco a mais ou podem ter só os 2, executivo e legislativo, mas no Brasil a gente tem 3. Tá? E é uma divisão independente, harmônica entre eles, tá bom? O presidencialismo ele atende ao regime de governo que é a forma de governo, desculpa, que é a república, ou seja, ela é temporária, certo? Ou seja, os mandatos têm prazo e o prazo ele é certo. Então a gente vota, por exemplo, para o presidente da república de 4 em 4 anos. A gente vota para o prefeito também de 4 em 4 anos. Tá? E a chefia é monocrática ou unipessoal, certo? A gente tem uma única pessoa, que normalmente o presidente ele ocupa 2 campos ali do poder. Ele é o chefe de Estado e o chefe de governo, tá? O parlamentarismo é independência, tá? Diferente entre os poderes executivos e legislativos. Normalmente o chefe é o primeiro-ministro, tá? Do parlamentarismo, a gente vai ver isso lá na Inglaterra, por exemplo. Os prazos, né, de mandatos são incertos, tá? E a chefia, ela é dual. Em que aspecto, professor? O chefe de Estado lá na Inglaterra é o rei, tá? E o chefe de governo é o primeiro-ministro, tá? Então, o chefe de governo é o chefe para a nação, para o cidadão, tá? Enquanto para o resto do mundo, o grande chefe é o rei, certo? Então, o resto do mundo enxerga aquele rei como soberano, mas quem está ali brigando, lutando para a execução de atividades é o primeiro-ministro. Então, aquela sociedade ela enxerga muito bem esse primeiro-ministro. Normalmente, você pode estar acompanhando e vendo muito mais coisas da realeza, da monarquia, né? Isso não é à toa, é por conta dessa visão soberana que a gente tem dentro do Estado, tá? Ao passo que o próprio cidadão do Reino Unido ele vai enxergar essa dualidade, né? Esse rei, mas ele também vai enxergar muito bem esse primeiro-ministro e ele é elegível, porque lá é um estado também democrático. Mas bora fazer o seguinte, a gente vai dar um break agora, tá? Muita informação para dar aquela refrescada e a gente volta em instantes para falar um pouco mais sobre o sistema de governo, forma de estado, beleza? Aguardo vocês em instantes.